O futebol cobra, o futebol pune cada momento de desatenção. Foi o que aconteceu no Serra Dourada nessa quarta-feira, um jogo que parecia estar muito resolvido, mais um troféu que iria para a Galeria do Goiás, o segundo troféu que iria para a Galeria do Goiás da Copa Verde, justamente sobre o adversário de 2023, mas no apagar das luzes o Paysandu consegue um gol de empate, talvez com uma das figuras que menos se imaginava, uma das figuras que menos se era esperado resolver alguma coisa para o Paysandu. Trazer uma avaliação desse jogo, avaliando os 90 minutos, foi um jogo abaixo do Paysandu. Foi um jogo que, de uma forma geral, o Goiás se comportou melhor. Mas avaliando os 180 minutos, tanto o jogo no Mangueirão como o jogo no Serra Dourada, acredito que o empate entregava de fato mais o que aconteceu na grande decisão da Copa Verde. Eu vou falar sobre esse jogo da volta, fique à vontade para trazer um pouco da sua opinião também, um pouco da sua avaliação, o que você pôde acompanhar ao torcedor do Paysandu. Parabéns, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link antes de dar sequência aqui ao vídeo para mais conteúdos como esse, também para muita Série B que temos aí pela frente. Mas bora lá. Primeiro jogo no Mangueirão, tem um pós disponível aqui no canal. Foi um Paysandu que se comportou melhor. Eu até destaquei o fator de um Goiás que comemorou demais o apito final na primeira partida de ida, comemorou demais o empate no jogo 1 da decisão da Copa Verde. E aí veio esse confronto da volta, chegando com um Goiás que vinha de um resultado ruim na Série B, mas um Goiás com um tom de confiança um pouco maior do que a equipe do Paysandu. O Paysandu que vinha em uma sequência bem indigesta, uma sequência bem negativa na Série B, só marcou um gol na competição, que foi justamente na estreia contra a equipe do Atlético Paranaense. Então vinha um Paysandu em baixa, um Goiás ainda no início de trabalho do Mancini, um Goiás com um grau de confiança um pouco maior, conseguiu um empate fora de casa, resolvendo o jogo, resolvendo o confronto dentro de casa em um Serra Dourada lotado, o maior público do futebol goiano de 2025. Se tinha um ambiente que iria proporcionar uma pressão favorável ao Goiás e que de fato proporcionou, né? Assim, Goiás começa, e é um bom pontuar, foram duas estratégias muito claras. Um Goiás que buscou ter a bola no início do jogo, um Goiás, e já colocando aqui as escalações iniciais das duas equipes, vou fazer uma avaliação individual sobre todos esses nomes e os jogadores que entraram também. Claramente, assim, um Goiás que buscou propor o jogo, um Goiás que buscou ter a bola, e um Paysandu que iniciou buscando ter um jogo de contra-ataques, até por conta disso, e teve o nome do Novilho. É bom pontuar também, as duas equipes trouxeram novidades para o jogo. Se teve um Goiás com retornos do Lovato, por exemplo, um Goiás que teve a figura do Diego na lateral direita, o Lepo só entrou durante o segundo tempo, o Goiás com o nome do Juninho, onde quem era mais cotado talvez para começar o jogo era o nome do Rodrigo Andrade. Se tinha também ali a figura do Wellington no lado direito do ataque, onde talvez se imaginasse o nome do Jajá começando o jogo. Do lado do Paysandu, as surpresas ainda foram maiores, né? Deixa eu até colocar aqui, não atualizei o placar ainda, mas Paysandu campeão nos pênaltis. Então, do lado do Paysandu, as surpresas foram ainda maiores. Por quê? Se teve o nome do Brian Borges na lateral direita, se teve o nome do Novilho na linha de zaga, né, estreando como titular, se teve o nome do Vilela começando o jogo entre os titulares, e o nome do Benítez. Por mais que o Nicolas não tinha sido titular contra o Operário, o que eu imaginava era o Nicolas estar sendo poupado para o jogo da final da Copa Verde contra a equipe do Goiás. Não foi o que aconteceu. Nicolas só entrou durante o segundo tempo. Se tem um início de partida com Goiás propondo, com Goiás tendo a bola e um Paysandu bem fechadinho, Paysandu que variava ali de um 4-1-4-1 para uma linha de 5 jogadores atrás. Então se tinha em vários momentos um Paysandu num 5-3-2, né? Em alguns momentos a figura do Rossi um pouco mais avançada
com o Benítez lá na frente, e um Goiás jogando a equipe do Paysandu para trás. Boa atuação no primeiro tempo do Lovato, boa atuação do Diego no primeiro tempo, o Wellington nas disputas individuais conseguindo ganhar praticamente todas elas contra o PK, um Pedrinho um pouco mais discreto. E o que eu quero pontuar principalmente a nível do jogo da volta era: as forças individuais do Goiás funcionaram melhor do que as forças individuais do Paysandu. Talvez o maior retrato disso foi o 1 contra 1 do Wellington sobre o PK e o jogo do Rossi, né? O Rossi, que se tinha uma expectativa muito alta, que é o grande personagem do Paysandu na temporada, não desempenhou bem em momento nenhum, inclusive perdeu um dos pênaltis na decisão. Quem conseguiu surpreender e desempenhar minimamente bem foi o Borazzi. O Borazzi brigou muito por cada espaço, o Borazzi brigou muito por cada bola. E um outro nome que normalmente eu critico aqui é o Matheus Vargas. E o Matheus Vargas, ele foi muito bem. O Matheus Vargas conseguiu desempenhar muito bem na minha avaliação. Então começa com o Goiás tendo a bola e um Paysandu um pouco mais fechado. E a partir desse se lançar à frente, o Goiás consegue abrir o placar. Mas é bom pontuar, o gol do Goiás ele surge aos 24 minutos do primeiro tempo. Até aquele momento, com propostas diferentes, um Goiás mais com a bola e um Paysandu mais reativo, as chances eram criadas para os dois lados. Então, principalmente a partir da bola parada, o Paysandu conseguiu levar trabalho e teve também um lance de contra-ataque com o Rossi, foi o único dele durante todo o jogo, onde parou no Tadeu. Só que aí vem o gol do Goiás aos 24. Depois do gol do Goiás tem uma baixa muito grande do Paysandu. O Goiás quase faz um segundo gol com o Wellington parando na trave. O Wellington, que marcou o primeiro gol, quase marca o segundo, minutos depois do Goiás abrir o placar. Na reta final do primeiro tempo já dava para ver um sinal de mudanças de proposta. Pela necessidade, o Paysandu vinha ficando com a bola. A partir dos 35 minutos do primeiro tempo, o Paysandu começa a ficar um pouco mais com a bola. O Goiás começa a se fechar um pouco mais. Já era um indicativo do que iria acontecer durante o segundo tempo. E falando sobre o fator Paysandu e essa linha de 3 defensores, um volante atuando quase como um zagueiro, se teve o lado esquerdo saindo um pouco mais, né? O PK, eu sempre destaco o fator de um Paysandu que é previsível explorando só o lado direito, mas até pela boa atuação do Borazzi, não boa atuação do PK, tá? O PK fez um jogo ruim, mas o PK teve mais liberdade para avançar. Então o lado esquerdo do Paysandu apareceu com algum destaque a mais. Vem o segundo tempo, e aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas eu tenho aqui, coloquei do lado inferior a cada nome de alteração os minutos em que ocorreram essas substituições, tá? Todas as mudanças durante o segundo tempo. Tem a entrada aos 10 minutos do Edson, e o segundo tempo ele trouxe esse indicativo, tá? Seguindo o indicativo de um Paysandu girando a chave, de um Paysandu buscando ter a bola e de um Goiás sendo reativo. E um jogo muito equilibrado a partir desse segundo tempo, apesar de uma falta de criatividade do Paysandu, que tinha o nome do Matheus Vargas como algum destaque, só que aí vem um dos erros do Luizinho. O Luizinho ele tira o Vargas para colocar o Nicolas. Ele tira o Brian Borges para colocar o Edilson. Essa mudança eu acredito que foi correta, mas essa não. Tanto é que dos 10 minutos até os 30 minutos do segundo tempo, o Paysandu praticamente não existe em campo. O Paysandu tem a bola, mas não consegue produzir praticamente nada. E é a partir desse período um Goiás muito perigoso a partir dos contra-ataques. Tem as mudanças do Goiás também, tem a entrada do Lepo, do DG, a entrada também do Zé Hugo no lugar do Pedrinho, do Jajá no lugar do Wellington, mudanças muito mais para renovar o fôlego do que para qualquer outra coisa. Tem um outro erro do Luizinho, na minha avaliação, tá? Ele tira o Borazzi para colocar o Giovani. Aqui foi uma recomposição de meio de campo, tudo bem, querer colocar o Giovani, querer colocar o Marlon, que é o que acontece. Ele corrige o erro de ter tirado o Matheus Vargas com a entrada desses dois homens com maior poder de criação. Tem a entrada do Cavalieri aos 37, só que aqui, o que eu entendo como um outro erro do Luizinho? Vai tirar um dos atacantes?
tudo bem, o peso do nome do Rossi é muito forte, mas eu entendo que o Borazzi vinha fazendo um bom jogo. E talvez a mudança poderia ser a partir do nome de um dos volantes. Então tirava o Vilela, tirava o Martinez, iria ficar um Paysandu muito exposto, sim, mas eu não tiraria de forma nenhuma o nome do Borazzi. A saída do Borazzi, ela faz, e a entrada do Cavalieri já aos 37, ela faz com que o Paysandu tenha o nome do Cavalieri mais espetado aqui do lado esquerdo, que termina sendo o ponto crucial para o gol. Um cruzamento que surge do lado direito, a bola passa e um grande destaque à falta de atenção, ao ponto de um Messias que imaginava e talvez uma falha de comunicação com o Lepo, e aí vem o Cavalieri e marca o gol de empate já aos 48, 49 do segundo tempo. E aí vai para os pênaltis, o Rossi perde o primeiro, isola o primeiro, o Gonzalo devolve o presente. Acho que a cobrança do Gonzalo é a quarta cobrança do Goiás. Nicolas converte, o Nicolas muito pressionado termina convertendo, enfim, ganha a Copa Verde mais uma vez o Paysandu, o quinto título, com sobras é a equipe que mais consegue ter títulos do regional, era a atual campeã de 2024, vence novamente em 2025, mas assim, o jogo da volta... E aqui pontuando, não é querendo tirar mérito não, tá? Mas pontuando, o jogo da volta foi um Goiás que se comportou melhor. Só que quando a gente pega os 180 minutos, acho que o empate, até pelo melhor comportamento do Paysandu no jogo da ida, o empate ele entrega um pouco o somatório dos dois jogos, trazendo mais pontuações individuais. Bom jogo do Lovato pelo lado do Goiás, bom jogo do Diego pelo lado do Goiás, o Wellington também foi fundamental na disputa no 1 contra o PK. Do lado do Paysandu, esse elogio que eu trouxe ao Borazzi, esse elogio que eu trouxe ao Matheus Vargas, atuações abaixo de Benítez, abaixo principalmente de Rossi, Brian Borges e PK. Assim, no contexto geral, individualmente, foi um Paysandu abaixo, mas se tem a tradição dessa equipe na Copa Verde e tem o fator de a bola pune a falta de atenção, a bola pune você acreditar que o jogo já está resolvido antes do apito final. Goiás termina não conquistando o título, não repetindo o que aconteceu em 2023, e ao Paysandu é um ponto de parabenizar a equipe do Luizinho, apesar de erros do Luizinho durante os 90 minutos, nas saídas de Matheus e nas saídas também ali do Borazzi, e é um resultado, é um título que é importante demais para o Paysandu, olhando para a sequência do ano, olhando ainda a final do Campeonato Paraense, olhando Copa do Brasil, mas principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro. É um título que gera uma confiança para a equipe do Luizinho ter uma campanha de recuperação a partir desse início ruim na competição. Deixa a sua avaliação, deixa o like, se inscreve no canal, também compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.